Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, na memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja, peçamos ao Senhor a graça de imitá-lo na vida e também na fé. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com esperança e devoção. Então, a primeira leitura está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 a 19, depois do versículo 22 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 a 19, depois do capítulo 22 a 27. Irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade, para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo-o de graça sem usar os direitos que o evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Então, na primeira leitura de hoje, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo fala aqui: com todos eu fiz tudo para certamente salvar alguns. Então, que a gente possa sempre, né, pregar o evangelho, levar a palavra de Deus a todos, né? Que a gente possa realmente levar a boa nova do Evangelho de Cristo a todos, né? Porque Deus está ao nosso lado, Ele nos ajuda a superar todas as dificuldades e todos os obstáculos. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 6, versículo 39 a 42. Lucas capítulo 6, versículo 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Por que vês o teu cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, na sequência do Sermão da Planície, o Senhor continua instruindo os seus discípulos e seguidores. O trecho de hoje nos alerta contra a hipocrisia. É preciso não querer corrigir o outro sem cuidar de si mesmo. Por vezes, desejamos que o outro mude, que o outro se converta, que o outro faça diferente. Enquanto isso, nós não somos capazes de deixar que nossa fé transforme nosso modo de ser e de agir no mundo, e também com os irmãos. Um cego não pode guiar o outro cego. Um discípulo não é maior do que o seu mestre. E quem se coloca como modelo não pode carecer de autenticidade. Este é o tripé do evangelho de hoje. Assim, na busca da santidade e da salvação, devemos nos colocar em posição de humildade, contribuindo no que for preciso, necessário, com a edificação dos irmãos e da própria comunidade cristã, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.